Gente, isso não é brincadeira. A sinopse oficial do Senhor dos Anéis é A Aventura sobre um Anel Mágico. Oi, gente! Depois do último vídeo em que eu falei sobre como a série The Terror ficou incrivelmente, absolutamente, inefavelmente, cabalisticamente, ok, Verônica, se acalma, melhor do que o livro do Dan Simmons, eu pensei em trazer mais exemplos de adaptações que acabaram ficando melhores do que a obra de partida. Mas eu avaliei melhor e achei que ia ficar parecendo que eu só venho aqui pra falar mal das coisas. Ok, às vezes eu faço isso. Então eu repensei o tema e decidi trazer algumas adaptações que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Verres Valadares, eu considero tão boas quanto seus textos de partida. Aí a gente vai aproveitar e pensar aqui um pouquinho no que eu comentei lá no outro vídeo sobre não se falar mais em questão de fidelidade. Você não avalia mais uma adaptação por ela ter sido fiel ou infiel à obra original. Nem a ideia de obra original a gente usa mais porque a gente considera que ambas são originais de acordo com a diferença de meio. Mas a gente avalia quais foram as escolhas, quais foram as estratégias para melhor dialogar com esse novo público nesse novo meio. Vamos começar com um polêmico. A adaptação de O Senhor dos Anéis. É hoje que Christopher Tolkien vem atrás de mim? Muita gente não gosta das adaptações do Peter Jackson. O Christopher Tolkien, sendo uma dessas pessoas, ele dizia que os filmes não conseguiram nem arranhar a superfície do significado da obra do pai dele. E eu concordo. Esses filmes aqui são a ponta do iceberg. Eu não digo nem porque não envolve o Silmarillion, os contos inacabados, mas sim porque eles não tiveram espaço ou tempo para poder abordar os temas, a filosofia do Tolkien com mais profundidade. Mas é uma ponta do iceberg tão bonita. Eu já vi os extras do Senhor dos Anéis, acho que mais do que eu vi os filmes propriamente ditos. E o Peter Jackson soube vender o peixe dele muito bem. Ele admite as alterações que foram feitas, mas ele justifica. Um exemplo, e acredito que é o que mais irrita os leitores, é o fato do Faramir ter sido tentado pelo anel. E o que é que o diretor vai falar? Que eles tinham passado um filme e meio construindo essa ameaça e esse poder quase que absoluto do um anel. Se viesse uma pessoa ali e não fosse tentada, isso minaria toda a construção anterior para um público que não conhece a obra. A pessoa ia pensar, uai, então por que ele não leva? Para mim, parece ser alguém muito mais gabaritado e capacitado para levar o anel a Mordor do que os dois hobbits que mal sabem para onde que eles estão indo. É um pouco ardil 22, porque em detrimento da caracterização do Faramir tal qual ela é apresentada no livro, a gente mantém o que tinha sido apresentado até então sobre o poder do Um Anel, que é o grande vilão ou o instrumento do grande vilão da história. Sem isso, o antagonista do seu filme poderia ficar enfraquecido, você não ia comprar o que acontece lá na frente. Mas é complicado. Não sei. Eu espero nunca ter que tomar uma decisão dessas na minha vida. Mas fora isso, eu sou absolutamente encantada com a produção desse filme. A gente tem aqui uma obra que foi feita por um fã, mas um fã que tinha ali um know-how de como as coisas funcionam na indústria cinematográfica, de como levar um filme pro público, um público que talvez não conhecesse a obra. Mas tamo aí, né? 11 Oscars só no terceiro, pra quem liga pra essas coisas. E não acho que outro filme vai conseguir essa façanha, tirando o Titanic e Ben-Hur, que já tinham ganhado. E eu fico com a impressão de que essa imersão na Nova Zelândia... Eu queria fazer uma imersão na Nova Zelândia. Favoreceu e muito o resultado final. Se não me engano, eles ficaram 3 anos filmando direto. Então toda a equipe de quem trabalha nos bastidores, aos atores, eles se entregaram totalmente ao projeto. Eu considero excelentes filmes, excelentes adaptações e ainda serve de porta de entrada para a leitura da obra do Tolkien. Foi assim comigo, eu sei que foi com muitos de vocês também, e agora tamo aí. Tolkien tá de mudança na minha estante porque não tem mais espaço, né? O cara já morreu, mas ele não para de publicar livro. E em quarto lugar, eu tô fazendo um ranking, eu não tinha percebido que eu tava fazendo um ranking. Temos a adaptação de 93 de O Jardim Secreto, dirigido pela Agnieszka Holland. Eu tenho certeza que eu acabei de destruir o nome dela diante da minha total incapacidade de falar polonês. Baseado no Jardim Secreto da Frances Hodgson Burnett. Esse é um dos livros da minha vida. Pra começar
começar, esse filme, no caso, esse daqui é a Princesinha, a adaptação do Alfonso Cuarón, que é muito bom também. O filme se passa na época certa, isto é, no começo do século XX, diferente do que parece que vai acontecer nessa nova adaptação, em que eles transpuseram a história para os anos 40 por algum motivo que me escapa. Qual é o problema desses filmes que parecem pensar que só existiu uma década no século XX inteiro? A década de 40. Eu não deveria estar falando mal do filme só pelo trailer, isso é feio, não façam isso, não sigam um exemplo. Talvez eles tenham uma boa justificativa pra isso, que vocês vão me contar, porque eu vou me abster de assistir essa nova adaptação. Esse filme de 93 captura perfeitamente o sentido e realça a atmosfera do livro. Existe uma simplicidade e uma pureza muito grande em Um Jardim Secreto. Às vezes a coisa mais importante é uma rosa nascendo no meio de um jardim que era tido como morto. Muito mais do que aventuras numa montanha russa formada por um caramanchão. E isso é a grande metáfora do livro. O jardim que era dado como morto, ele nasce de novo. E é o que acontece com a Mary, que era uma menina completamente apática e antipática. E quando ela se vê ali cuidando de algo, saindo ali daquele egoísmo dela, ela também floresce. Pra quem não conhece a história, Mary Lennox é essa garota que perdeu os pais e então ela vai viver com o tio numa mansão isolada no norte da Inglaterra. E chegando lá nessa casa, ela não teve a acolhida mais calorosa. E o tio dela, que agora é seu guardião legal, é um homem muito taciturno, que nunca superou muito bem a morte da esposa. E pra piorar, a casa é muito esquisita. Ela escuta choros e gritos durante a noite e os empregados, todo mundo ali parece saber de algo que ela não pode saber. Tem lugares da casa que ela não é permitida ir. E o filme pega e realça esses contornos góticos que tem no livro. Porque isso que eu acabei de descrever pra vocês é assim, a estrutura básica do romance gótico. Eu acho, inclusive, que esse filme foi o responsável por essa minha obsessão por ficção gótica. Uma espécie de imprinting. É assim que funciona? Aquele negócio do crepúsculo? Tudo isso com aquela trilha sonora maravilhosa. Toda a beleza descrita em palavras do livro, o filme consegue transpor perfeitamente bem em imagens. E em terceiro eu ia trazer Os Inocentes, a adaptação do A Volta do Parafuso do Henry James. Mas aí eu lembrei que já existe aqui no canal um vídeo só sobre esse hino de livro, esse hino de filme. Então é melhor vocês clicarem aqui e irem lá assistir. Por aqui a gente fica com a última adaptação da BBC de 2015 do E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Esse livro é tenso. E a série me deixou tensa de um jeito que foi ridículo. A primeira cena, gente, sem brincadeira, era uma tomada aérea mostrando a ilha. Era só isso, gente. A ilha vista de cima. E eu já tava assim, eu queria estar com um livro pra mostrar aqui pra vocês, mas faz 10 anos que eu o emprestei e até hoje ele não voltou pra sua dona original. Pra quem não conhece a história de Não Sobrou Nenhum, 10 pessoas são convidadas por um desconhecido pra passarem um fim de semana numa ilha que não tem ninguém. Vocês iriam? Eu não iria, mas elas foram. Lá elas são acusadas, cada uma, de um crime que elas podem ter cometido ou não. Então elas começam a morrer uma por uma. De acordo com a rimazinha lá dos 10 negrinhos originalmente, depois 10 índiozinhos, depois 10 soldadinhos, enfim, 10 pessoas vão morrendo uma por uma. Aqui esse formato de minissérie foi muito bom porque eles tiveram tempo de desenvolver cada um dos personagens. A gente tem tempo de conhecer quem eles são e inclusive de conhecer as justificativas que eles dão pro crime que eles não cometeram, ou é o que eles dizem. E a série se beneficia desse tom sóbrio que está sendo a tendência das últimas adaptações da Agatha Christie, seja para o cinema, seja para a TV, que eu particularmente não gosto. Eu não sou estudiosa da obra da Agatha Christie, mas a impressão que eu tenho é que os romances policiais que ela escreve tem muito de comédia de costumes. Ok, a gente tá lidando com crimes, mas os personagens, eles são tão caricatos, eles são tão exagerados, que chega a ser divertido, mas com uma leve crítica ali, uma leve alfinetada por baixo. Quando eu quero desligar a chavinha do cérebro, eu vou lá ver uma pessoa ser morta na biblioteca. Só que aí nessas últimas adaptações, eles estão carregando tanto a mão no drama que eu me pego pensando sobre a existência do bem e do mal,
Se o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Não é bem o que eu esperava de um cozy mystery. De qualquer forma, e não sobrou nenhuma, é uma obra que carrega essa carga mais dramática, esse peso mais psicológico, que casou muito bem com esse estilo mais sério. E em segundo lugar, do livro Reparação, do Ian McEwan, saiu o excelente Desejo de Reparação, dirigido pelo Joe Wright. Ou como eu posso falar agora, o filme que previu Dunkirk em 1917, 10 anos antes, em uma única cena. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Lá pela metade tem um plano sequência mostrando soldados britânicos acampados na praia de Dunkirk esperando serem evacuados. Inclusive, tem gente cantando do nada, como se fosse um musical. Menina! Não dá, gente. Eu não consigo falar desse filme sem enaltecer essa cena. Da primeira vez que eu assisti, eu voltei 3 vezes seguidas só pra rever. Reparação é um livro complicado, porque tudo envolve ponto de vista. Não complicado tipo Sonha Fúria, mas ainda assim complicado. A primeira parte é da infância da protagonista, é o que vai suscitar tudo que vai acontecer depois. A parte 2 e a parte 3 é quando ela já tá adulta. E a gente tem um epílogo que já eu falo dele. O que é essa história aqui? A Bryony é essa menina extremamente imaginativa, o sonho dela é ser escritora. E um dia de verão, o dia mais quente do ano, o que corrobora a tese de que nada de bom acontece quando faz calor. Sério, essa é a mensagem do livro. Ou pelo menos deveria ser. Nesse dia, ela vê algo que ela não deveria ter visto e que ela não entende muito bem o que foi que viu. Mais tarde, no mesmo dia, em uma situação completamente não relacionada, ela acusa o caseiro da família, é o caseiro mesmo ou é o jardineiro? Agora eu fiquei na dúvida. Enfim, de ter cometido um crime que ele não cometeu. A partir daí, a história se desenvolve mostrando as consequências do que ela fez e as tentativas de reparar o dano causado. Daí o título do livro e do filme, Reparação. Não sei de onde veio esse desejo em português. Onde está a dificuldade aqui? Nesse jogo dos pontos de vista e na forma com que a história está dividida. E como foi que o filme solucionou isso? A primeira parte, além de dar um enfoque muito grande aos olhos da Bryony, a gente vê ela observando tudo, é uma parte que parece existir num plano mais psicológico, mais com caráter de memória. Daí ele ser mais fragmentado, até a iluminação é diferente. Já a parte 2 e a parte 3 se mesclam e a gente tem o ponto de vista do Robin na guerra e o ponto de vista da Bryony como enfermeira voluntária, se misturando de uma forma não exatamente cronológica, não posso revelar o motivo. E quando chega o epílogo no livro, ele é narrado em primeira pessoa e a Bryony conta a solução que ela encontrou para reparar o que ela tinha feito lá na infância dela. E é o que vai pôr em xeque tudo que a gente viu até então. No filme eles até poderiam, sei lá, colocar a mulher sentada numa cadeira, assim, né, que não tô aqui falando pra vocês, mas ia ficar estranho. Então eles usam o recurso da entrevista. O epílogo em primeira pessoa do livro se transforma numa entrevista, a forma mais visual de colocar uma pessoa pra falar dela mesma. Leiam, assistam, façam o TCC, o mestrado de vocês sobre isso daqui, que é muito bom. E em primeiríssimo lugar, Capitu, adaptação de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Não poderia ser diferente. Meu reino por essa adaptação. Até hoje, eu sinto uma raiva da Globo, porque eles jogaram essa minissérie pra, tipo, depois do jornal das 11h30. Nem sei se tem um jornal às 11h30, mas era muito tarde. Então essa obra-prima, eu tô rasgando a seda mesmo. Não vou poupar elogios. Não teve a audiência que merecia. E acabou passando assim meio fora do radar, apesar da crítica ter gostado bastante, mas não foi tão comentada assim. Capitu é a prova de que uma adaptação, pra ser boa, não precisa tentar transpor à risca o texto do jeito que ele foi apresentado no livro. O diretor, Luiz Fernando Carvalho, ele pega o livro do Machado e vira de cabeça pra baixo. Tudo bem, é uma questão de gosto, tem gente que não gosta muito dessa coisa mais exagerada, mas eu acho difícil alguém poder dizer que Capitu, de alguma forma, subverteu o conteúdo, subverteu o tema machadiano. Aqui a gente tem trechos inteiros sendo reproduzidos direto das páginas de Dom Casmurro. E o Luiz Fernando Carvalho nem tenta dar um posicionamento se Capitu traiu ou não traiu, ele deixa em aberto do jeito que Machado fez. Inclusive, acho ótimo que o ator que eles acharam pra fazer o Ezequiel é muito parecido com o ator que faz o Escobar. Então onde está a diferença que faz esse negócio ser tão fantástico? Na forma com que essa adaptação é apresentada, na forma com que ela foi construída. O Luiz Fernando Carvalho, ele é um diretor bastante autoral. A gente vê isso em outras obras dele, que tem sempre um tom bastante estilizado. Como funciona em Capitu? Primeiro que o cenário é como se fosse um teatro. E as atuações, elas são mais exageradas. O figurino também é mais exagerado. E eles não tentaram se fiar
a nenhuma época específica. Não tentaram fazer uma reprodução acurada de como eram as roupas no século XIX no Rio de Janeiro. E as cenas são divididas como se fossem esquetes baseados nos capítulos do livro. Tu trabalha com os momentos-chave da história de Dom Casmurro. A gente tem ali todo o flerte do Bentinho e da Capitu, quando eles eram crianças. Aqui, a famosa cena do giz. Inclusive, nem tem cenário. Eles desenham o cenário, que é o portão aqui da casa, com o giz no chão, enquanto eles vão fazendo meio que uma dança ali, flertando um com o outro. É um negócio extremamente poético. Depois a gente tem o Bentinho indo pro seminário, a gente tem o Bentinho com ciúmes do cara da cocada. Esse homem é louco, o Bentinho é louco. E a trilha sonora, gente, ela joga pra todos os lados. Ela vai do clássico ao contemporâneo. Uma das minhas cenas favoritas é quando a Capitu pega um fone de ouvido que tá tocando uma valsa do Strauss e começa a dançar com o Bentinho. Isso pra mim tem um caráter quase metafórico, mostrando a relevância que uma obra que foi escrita lá no século XIX tem até os dias de hoje, essa capacidade de dialogar com quem vive agora no século XXI. Vou terminar com uma palavrinha do que a crítica falou sobre Capitu e que resume muito bem o que eu tentei falar aqui. A aproximação de Luiz Fernando a Machado é ao mesmo tempo fidelíssima e infidelíssima, num típico paradoxo machadiano. O diretor estruturou a minissérie como uma ópera bufa, lembrando sempre seu espectador de que o cenário é um cenário e o personagem é um personagem, ou seja, um fruto da imaginação produzido para enriquecer. Quem dera que toda adaptação fosse assim. Não exatamente alucinando e fazendo uma coisa completamente fora da caixinha, gosto também com esse cuidado e com essa paixão pela obra que está sendo adaptada. E agora eu quero saber de vocês, quais são suas adaptações favoritas que ficaram tão boas quanto os livros? A gente se fala nos comentários. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.